Existe uma frase popular que diz que quem vive de passado é museu. Se essa afirmativa fosse verdade, as pessoas não sentiriam a necessidade de, por exemplo, tirar uma fotografia sempre que vão a algum lugar. Porque a fotografia nada mais é do que um registro visual de um momento que já ficou no passado. Mas nem por isso deixa de ser importante. Porque assim como todo patrimônio material e imaterial, a fotografia também é um registro histórico. Patrimônio histórico é o título dado a bens materiais, imateriais e naturais de importância singular para uma nação, uma sociedade, uma comunidade ou um grupo de pessoas. Mas existem instrumentos que podem ser acionados para preservação, né? Eu acho que o mais famoso de todos é o tombamento. E ele acontece em vários níveis, né? Tem o tombamento federal, que é o mais conhecido, que é o IPHAN, que tomba. Tem o estado que também tomba, que é onde eu trabalho. A gente trabalha com bens, a maior parte são bens isolados, né? Então um ou outro imóvel, e a região do Porto é tombada em conjunto por nós, do estado. O município também tem uma política de tombamento de alguns imóveis, alguns espaços. Então o poder público, ele, através desses instrumentos, né, de tombamento, e também através de instrumentos urbanísticos de zoneamento mesmo, de não colocar usos indevidos ou que tenham muito impacto em determinadas áreas, ele pode fazer isso. A preservação do patrimônio histórico é de fundamental importância porque é ele que nos remete às nossas origens, né? A construção, né, cultural de um povo, né? Os seus costumes, seu modo de ser, seu modo de agir, e tudo isso são características formativas da sua identidade. O Centro Histórico de Cuiabá, ele foi tombado, né, em 1992 pelo IPHAN, e no seu entorno, dentro dessa área protegida, tem em torno de 400 edificações, nem todas são tombadas, né, que é na verdade esse mecanismo legal de preservação que se chama tombamento, mas nós temos em torno, entre a legislação, entre o tombamento municipal e estadual, 45 imóveis tombados, né? 33 estaduais e 12 municipais. Nós podemos dizer entre os mais emblemáticos, né, da nossa cidade aí, a Igreja do Rosário, a Igreja Matriz, a Igreja do Bom Despacho, o Clube Dom Bosco, a Casa Dom Aquino, o antigo prédio que abrigou o Grupo Escolar Senador Azeredo, na Rua 13 de Junho, e, é claro, o Sesc Arsenal. O Porto foi um lugar que sofreu uma agressão muito grande do progresso, sabe? E hoje, quem passa por lá não consegue ter noção do que existia. E claro, tinha seus tipos folclóricos também, né? Inesquecível era um rapaz que ele subia no arco da ponte, né? E de lá ele pulava em troco de alguns trocados que davam para ele, né? E ele gritava Bandeirantes no ar. Então, muito tempo depois que eu fui saber que é o prefixo da Rádio Bandeirantes, né? Outra presença importante do Porto é a igreja, né? A igreja São Gonçalo
vocês vão conhecer muitas pessoas que moram na cidade há muitos anos, mas ainda vão casar lá, ainda vão batizar lá. As igrejas elas eram divididas de uma forma... quem frequentava cada igreja estava muito relacionado com quem você era, né? Com quem sua etnia, sua classe social. Então, a matriz, as pessoas brancas, mais abastadas, a igreja do Rosário, os negros, escravizados, mais pobres. Tem aqui na frente a igreja Senhor dos Passos. Na verdade, ela não era uma igreja, ela virou uma igreja depois, mas ela era um pequeno oratório. Temos a igreja da Boa Morte, que era uma igreja dos pardos. Então, havia não uma hierarquização, sim, mas uma segmentação também de quem frequentava cada igreja, mas por segmentos da sociedade. Então, por isso que a gente tem várias igrejas, porque cada tipo de pessoa poderia frequentar somente um tipo de espaço privado, porque é uma igreja, mas de uso público, porque teoricamente ela é aberta, né? Eu acho que Cuiabá merecia um olhar melhor, porque tem um rio sem poluição. Tem 28 córregos na cidade que precisam ser olhados. Tem um rio como o Cuxipó, né? Tem um rio praticamente dentro da cidade. Então, e o que a gente vê? A gente vê as autoridades botando cimento em tudo, tá? Não tem uma praça que eles falam, não, esta praça é para as árvores tradicionais de Cuiabá, sabe? Piúva, cambará e também as frutíferas. Não tem, sabe? Então nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe olhar Cuiabá. Quando eu era criança, Cuiabá tinha menos que 100 mil pessoas, habitantes, né? E nos anos 70 para os anos 80, 85, a cidade foi para quase meio milhão. Praticamente foi um pulo de 400% em 15 anos. Da década de 70 até a década de 90, assim, a população ela vai se multiplicar várias vezes. E onde esse povo todo vai morar, onde esse povo todo vai consumir, né? Então a cidade se expande de uma forma, de certa forma, ordenada, mas ainda eu acredito que ainda é um pouco insuficiente. Assim, foram gerados muitos vazios urbanos, áreas muito longe do centro, algumas áreas de especulação. Teve várias levas, né? A Marcha para o Leste, o chamado do Júlio Campos para povoar o Nortão e tal. Mas é a característica da cidade ela receber. Essa vocação de Cuiabá de ser cosmopolita, né? A gente reclama muito do patrimônio histórico, mas é muito mais difícil para Cuiabá do que para Ouro Preto manter porque a cidade, o progresso chegou chegando, chegou batendo, chegou, como diz Caetano, destruindo, erguendo e destruindo coisas belas, aquela coisa, né?
Eu acho que a gente pode começar até um pouquinho antes, quando a catedral foi implodida, né? Disseram que ela iria cair, colocaram dinamite e ela não caiu. Precisaram dar uma outra carga. Então, com aquilo, Cuiabá, de uma certa forma, renega um certo passado que tinha uma certa história, poderia ser muito, muito bonita, mas foi uma forma que a gente não soube compatibilizar, manter uma forma comunitária com o progresso que estava chegando. Mas o que eu gosto sempre de chamar a atenção é que a partir da década de 60 e 70 também, isso toma mais força, mas a 60 acho que inaugura, assim, é um processo de demolição, assim, de renovação modernizante, que vai civilizar Cuiabá, que vai, a tentativa, né, era trazer áreas de uma cidade moderna para uma cidade antiga, para que essa cidade tivesse a altura de competir com outras, né, digamos assim. Então a gente tem a demolição de uma catedral, a gente tem a demolição de um palácio de governo, a gente tem transformações e construção de vários edifícios que quebram completamente com a escala colonial e térrea, quebra com a escala completamente, surgem prédios enormes, o Palácio do Comércio é um deles. Então a gente vê várias forças que estão atuando nessa cidade, elas vão marcando o espaço com arquitetura, com edificações. Para mim isso é bastante simbólico, assim. O Palácio Alencastro, que havia um Palácio Alencastro antigo ali, que era um casarão colonial de adobe, de taipa, que também foi demolido no final da década de 50, comecinho de 60, para a construção do Palácio Alencastro, esse moderníssimo, filiação de arquitetura modernista, carioca. Daí a gente tem, em 68, a dinamitação de uma catedral colonial, de uma cidade, de uma capital, de uma província, para a construção de um exemplar moderno que também tem suas razões de acontecer, que é briga por poder, né? É tudo uma disputa por poder. Então, essas forças estão lutando para imprimir no espaço sua marca. E também ali no mesmo tem o Palácio do Comércio. Eu acho que são três grandes forças, assim. O comércio, a igreja e o Estado. Num raio muito pequenininho, surgem grandes edificações que vão marcar justamente esse período de transformação intensa e tal. Mas na década de 70 o que eu vejo são duas grandes pontos de tensão, assim. Tem a construção do CPA, que é o Centro Político Administrativo, que vai tirar do centro histórico a função de centro administrativo da cidade, com a construção do Palácio do Governo, de órgãos públicos, enfim, tudo vai para lá, a 3 quilômetros do centro. Existe um projeto de uma nova cidade com conjuntos habitacionais e uma grande avenida ligando tudo isso, uma coisa meio Brasília, assim. Mas esse era o plano, sair do centro e ocupar lá de uma forma organizada para justamente preservar esse centro. E junto com o CPA, na mesma época, na mesma década, a gente tem o FMT, que é a implantação da Universidade Federal aqui, né, em Cuiabá. Então, ela no extremo sul da cidade, fora do perímetro urbano, vários quilômetros longe do centro, vai ter essa cidade universitária que norteou também a ocupação, o adensamento ao longo de toda essa avenida e toda aquela região para justamente servir a esse campus universitário. Então, seria um triângulo, né? O CPA, o centro e a UFMT. Então, o centro, a partir dessa década de 70, né, com essa mudança de estilo de vida, ele vai mudar a sua função também. Esse centro fica com uma característica específica, né? São lojas menores, serviços específicos também, que a gente tem, até acho interessante isso, são algumas ruas específicas. A gente tem a Rua das Óticas, a gente tem a Rua das Noivas,
Então, acaba que em alguns locais o comércio se especializa e vira mesmo uma referência da cidade, né? Eu acho isso interessante, curioso. Mas eu vejo que houve mudanças e não é todo mundo que se sente seguro no centro. É uma coisa que eu ouço bastante. Mas eu não me sinto segura, eu acho que eu vou ser assaltada. Tem gente pedindo dinheiro, eu não tenho onde estacionar meu carro, é calor, a calçada é ruim. É tudo muito legítimo, todas essas reclamações, assim, mas eu ainda acho que o centro ainda tem muito mais valor cultural, um valor simbólico mesmo, do que um espaço privado, controlado e tal. Mas não termina só aí, tem muito mais coisa que ele tem que ver, tem que vir agregado ainda, porque o nosso centro, de certa forma, ele está perdendo o consumidor de vir para cá, mesmo porque a cidade cresceu muito, os shoppings, os bairros, e criaram estrutura, e nós precisamos de um incentivo especial para esse centro vir a ser povoado e o nosso patrimônio ser devidamente cuidado com os valores que Cuiabá merece. Quando criaram a lei de tombamento, ela foi uma coisa assim aleatória. Não foi envolvido o poder público, não foi envolvido os donos de imóveis, não foi envolvido o comércio. Foi uma lei que precisava ser preservada, fizeram e tal. E ela está trazendo até hoje muitas dificuldades para os proprietários dos casarios de Cuiabá, principalmente nessa área central de Cuiabá, onde nós temos mais de 600 imóveis aqui no centro histórico. Tem problemas, tem conflitos? Sempre tem. Mas também tem uma coisa da população também de reconhecimento, né? Eu acho que não é só função do... Não sou só eu que acho, né? Isso é a Constituição que fala. Não é só a função do Estado preservar. Claro que o Estado tem sua função, sim. Mas também a sociedade tem seu dever de preservar sua memória. Então, eu acho que o grande problema é como que a gente junta essas duas esferas, né? A pública e a privada no sentido de sociedade, no amplo sentido, né? Nós adquirimos esse patrimônio histórico, que na época ele estava abandonado, mas nós entendemos isso com carinho, assumimos o desafio e criamos amor por essa história, por essa cultura, e então começamos o processo de restauração. Foi uma restauração longa, né, porque as paredes são largas, né, você pode ver aqui. É uma construção de adobo com taipa que se usava muito na época. Para construir um casarão como esse, foi necessário muito conhecimento adquirido e passado de geração em geração para que isso estivesse aqui 300 anos depois, né? Então, o modo de fazer essa alvenaria, isso foi aprendido, testado, retestado, transmitido de uma geração para outra. Por exemplo, vamos restaurar um casarão como esse, está caindo. Tá, eu preciso restaurar essa taipa aqui. Mas eu não sei mexer com taipa. Na minha faculdade de arquitetura, eu não aprendi a mexer com taipa, porque é um conhecimento antigo. Então, eu tenho que buscar uma pessoa que saiba mexer com taipa. Isso é um conhecimento muito específico, né? Alguém que saiba mexer com telhado, com esse tipo de telhado, ou esse tipo de madeira, ou esse tipo de piso. Então, é um problema aí quando esses conhecimentos eles não são passados de uma geração para outra, ou também não estão numa grade curricular ou num conhecimento geral, assim. Isso gera problemas para a gente executar obras, para a gente fazer projetos bem feitos, para a gente dar manutenção da forma correta nesses bens. Uma construção você começa pelo alicerce.
Aqui não, nós tivemos que fazer o alicerce para suportar uma obra que tem praticamente quase a história de Cuiabá. Então a gente adquiriu a amar essa forma de fazer a coisa, de recuperar, de restaurar todo esse patrimônio, como eu já disse, em respeito à cultura da nossa gente cuiabana. E isso aqui é uma reforma que, para chegar nesse ponto, ela demorou praticamente 8 anos até a gente inaugurar essa obra, voltando inclusive algumas características originais da época. Foi uma coisa que nós pensamos muito em fazer isso, inclusive com relação a essas madeiras que você vai ver aqui que existe, que são madeiras na época chamadas de cabreúva. Essa madeira existe ela ainda aqui no Morro da Luz, que aqui em volta do córrego da Prainha era alimentado por essas madeiras aqui, existe muita árvore de cabreúva. Aí o mestre Pedro descobriu isso e nós fomos buscar novamente a madeira original para colocar a cabreúva dentro de todo esse trabalho arquitetônico e cultural. A gente tem que encontrar formas de preservar o que é de fato fundamental e como a gente trata isso, né? As mudanças vão acontecer porque o tempo não para e a gente precisa de fato adaptar os espaços aos nossos usos de hoje. Isso é legítimo, isso é completamente normal, né? Mas é como a gente faz isso, como que a gente equilibra esse desenvolvimento e como que a gente equilibra isso com a preservação de fato desses bens, né? Isso é uma questão a ser colocada aí, é uma coisa que tem eu e tem muito mais gente pesquisando e trabalhando para responder. Eu não tenho uma resposta. Nós temos hoje várias entidades que são parceiros, né, que a gente faz esse trabalho, CDL Cuiabá, a Federação dos CDL, as associação dos lojistas, todo mundo empenhado para a gente ver se consegue melhorar um pouco esse nosso centro histórico e a recuperação dos nossos casarios. A população ela se relaciona com o patrimônio através da vivência que ela tem com esses espaços, das experiências que ela tem com esses espaços, né? Na verdade, as pessoas elas criam um vínculo com esses espaços a partir dessas vivências e é isso, na verdade, até inclusive mais do que o próprio tombamento, é o que faz com que esses patrimônios, esses edifícios ou até mesmo a cultura imaterial, os modos de fazer, de ser, enfim, permaneçam, sejam passados de geração em geração, sejam perpetuados. Então, mais do que simplesmente instituir um tombamento, é necessário realmente com que a população ela se sinta pertencente desses lugares. É isso que realmente faz com que ele seja preservado. Mas como que de fato, né, a gente faz com que as pessoas sintam-se pertencentes a ponto de defender isso, né? E a defesa do patrimônio, ela é bacana no discurso, né? Mas ela é muito difícil na prática, né? Tem que preservar, tem que preservar. Sim, acho que poucas pessoas falam que não tem que preservar. Mas a questão é que a gente entra numa coisa mais complexa de como fazer isso de fato na prática e fazer com que isso seja viável, né? Não é só a gente querendo, do lado do poder público, querendo que as coisas sejam e fazendo, né, valer os instrumentos, e também a população querendo que isso seja feito porque se sente pertencente, entende que isso é importante para a sua identidade, enfim, está relacionado à sua memória. Mas como que casa isso e faz isso ser uma coisa viável e sustentável ao longo do tempo, né? Realmente, ao longo do tempo de uma forma mais contínua e a longo prazo, digamos assim.